Eu estava à disposição dos que não me consultavam. Podia ser encontrado pelos que não me buscavam. Eu dizia: eis-me aqui, eis-me aqui. Ou um povo que não invocava o meu nome estendia constantemente as mãos para um povo indócil e rebelde que seguia por maus caminhos segundo as suas inclinações. Este texto nós encontramos no livro de Isaías, no capítulo 65 e nos versos 1 e 2. Aqui o nosso Pai mostra de forma clara que está à disposição de todos aqueles que o queiram invocar. O Novo Testamento diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas esta invocação não tem nada a ver com uma citação de palavra sem significado, completamente alheia à vontade e quase como que uma palavra comum, como o povo diz, um valha-me Deus. Ora, o Senhor está à nossa disposição quando nós o buscamos em espírito, em verdade, com interesse. Jesus Cristo convida a todos, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Claro que nós poderíamos dizer: Senhor, tanta gente oprimida, tanta gente castigada pela vida, porque não correm para ti. Bem, podemos dizer que é por falta de fé em primeiro lugar, talvez depois por desconhecimento e talvez porque ir a Jesus implica estar disposto a mudar de vida. O Senhor, nesta citação de Isaías, repete: eis-me aqui, eis-me aqui. Ou um povo rebelde e contradizente, segundo outras traduções, e estendia constantemente as mãos. Mas este povo, o povo de Israel, a minha própria vida, a vida de tantos de nós, segue por maus caminhos em muitas situações e segue também segundo as suas inclinações. O povo chamado de Deus, neste caso, no nosso tempo, o povo cristão, muitas vezes está mais longe dele do que muita gente aí do mundo que diz, inclusive, que não tem religião. Os sistemas religiosos criados pelo homem, mesmo baseando-se nos ensinos de Deus, estão destituídos de vida e levam muitas vezes ao endurecimento dos corações. Basta analisarmos a palavra no Velho Testamento e no Novo Testamento. Tempos diferentes, separados entre si por séculos de distância, mas situações completamente idênticas. Diz o Senhor na sua palavra, e isto num texto do Velho Testamento: mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi as minhas mãos e não houve quem me desse atenção. E nós dizemos: Senhor, não ouvimos a tua voz? Não entendemos o teu querer? Mas o Senhor sempre bate à nossa porta, conforme nós iremos já ver. Mas antes disso, lembramos um momento em que o Senhor Jesus Cristo, num lugar alto da cidade de Jerusalém, olha para esta cidade, cidade de Deus, tão arrogada pelos fariseus, pelos judeus da época, como a cidade santa. E o Senhor chora e diz: quantas vezes quis eu ajuntar os vossos filhos, quis eu ajuntar cada um de vós, como a galinha ajunta os seus pintos, e vós não quiseste. Quantos milagres!
Quantas situações extraordinárias de doutrina profunda proclamada por Jesus e sempre uma rejeição sistemática. E a razão, meus queridos irmãos e irmãs, é só uma. O Senhor, quando entra, Ele quer a mudança de vida. Na última carta do livro de Apocalipse, no capítulo 13 e no verso 20, o Senhor fala a uma igreja que subentendemos ser a última igreja da época em que o Senhor vai dar ao homem até que venha buscá-la, até que tudo mude. É a igreja de Laodiceia. É uma igreja que, se nós a compararmos com as igrejas cristãs do nosso tempo, isto nos países onde há plena liberdade de proclamação do Evangelho, nós diremos é uma igreja, são comunidades que têm tudo. E realmente o Senhor diz lá na sua palavra que ela se arroga dizendo que rica é e de nada tem falta. E o Senhor diz que é precisamente o contrário, que essa igreja é cega, não enxerga espiritualmente, que essa igreja não tem vida, ela está nua, está despida do poder de Deus. E depois o Senhor, na continuação, ainda com toda a sua infinita misericórdia, Ele diz estas palavras: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O Senhor está fora, mas quer estar dentro. O Senhor está falando, mas quer que o ouçamos. O Senhor está batendo, mas quer que nós lhe possamos abrir o nosso coração. E a partir do momento em que voluntariamente nós dizemos: Senhor, entra na minha vida, podemos crer pela fé, sem ter nenhuma visão transcendente, sem ver um anjo, sem ver qualquer coisa espetacular, nós podemos ter a certeza que pela fé o Senhor ouviu a nossa oração e penetrou no nosso íntimo, para que a partir dali, quando nós começarmos a meditar na palavra, quando nós pudermos ter momentos de comunhão com Ele, Ele vai começando dia após dia a revelar-se aos nossos corações. Dissemos há pouco e repetimos agora que a religião traz cansaço, traz desilusão, mas ao mesmo tempo traz uma certa paz. Podemos dizer até, considerando, usando a expressão do mundo, uma paz podre, mas é uma paz que apazigua. A pessoa acha que por cumprir determinados ritos, fazer determinadas coisas, ela está no caminho e, portanto, escuda-se nisso. Mas o Senhor continua a dizer que quer sentir as nossas mãos nas mãos dEle. Ele diz: estendi as minhas mãos todo o dia a um povo rebelde que caminha por caminho que não é bom, após os teus pensamentos. Os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. O meu caminho não é o vosso caminho. Portanto, eu tenho de ouvir a voz de Deus, sentir a sua presença, entender o seu querer, para poder, porventura, voluntariamente, trilhar o caminho que Ele me determina. E é um caminho direito, que não tem desvios, que só podemos seguir nele, conforme diz a Escritura, olhando o autor e o consumador da fé. Autor, porque foi Ele que nos deu a salvação, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, e consumador, porque será Ele que nós iremos, nós queremos isso, ver quando partirmos desta vida para outro lugar, a que chamamos de eternidade. A palavra de Deus, que nós denominamos chamar de Escritura, está correto, porque são Escritura Sagrada, ou a Bíblia Sagrada, um conjunto de livros sagrados,
Essa palavra é muito sucinta em muitas situações. São palavras pronunciadas de forma sintética, muitas vezes sem explicação envolvente. Mas o grande Evangelho abre-nos um prisma completamente diferente para a compreensão das Escrituras. No grande Evangelho de João, e após um milagre que não precisamos de ler, de confirmar pela Escritura, porque todos nós o conhecemos, após o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim, o Senhor é interrogado por Tiago, filho de José, o pai adotivo de Jesus, e que andava com ele, era seu discípulo. E ele lhe pergunta sobre aquele milagre, se havia algum ensino espiritual. Tiago era um homem ponderado, de poucas palavras. No grande Evangelho nós não encontramos grandes textos, grandes dissertações da sua pessoa, mas acompanhava o irmão, que não era irmão, mas que viu crescer e também viu nascer. E ele sabia que todos os atos, todas as atitudes de Jesus tinham sempre por detrás de si um ensino espiritual. Ele não fazia um milagre por fazer. Ele, quando fazia um milagre, quando pronunciava uma sentença, ela tinha por detrás uma profecia, uma revelação eterna, que valia para todo o tempo. E ele pergunta a Jesus isso mesmo. Senhor, este milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim tem algum significado espiritual? Sabemos que, enquanto o cortejo com o funeral deste jovem que havia falecido e o grupo que estava com Jesus, podíamos dizer que o grupo que estava com o Senhor estava alegríssimo e o outro estava tristíssimo. E eles passaram um pelo outro e o Senhor faz este milagre tal nosso conhecido. Vale a pena analisar a resposta de Jesus dada a Tiago, pois ela enquadra-se profeticamente no nosso tempo. Nós estamos num tempo muito especial, que não podemos demarcar 1980 ou 2000, não, estamos num tempo muito especial que chamamos o tempo do fim, ou o final dos tempos. Vamos analisar com alguma ponderação a resposta do Senhor Jesus Cristo. Diz ele: realmente se oculta algo peculiar através deste milagre. Todavia, não é acessível ao intelecto humano de hoje. Porque, segundo diz o apóstolo Paulo, as coisas espirituais discernem-se espiritualmente. Eu não posso ter um termo comparativo com as coisas materiais, porque elas têm um discernimento espiritual. Elas transcendem aquilo que é comum aos nossos olhos, em suma, aos nossos sentidos. Diz o Senhor: já expliquei minuciosamente o destino da minha doutrina em tempos futuros, como igreja fundada por mim mesmo. E o Senhor compara a nossa época e identifica de forma nada agradável. Diz ele: tal época final e mais tenebrosa, em que a minha doutrina será desvirtuada num paganismo 1000 vezes pior que até hoje qualquer religião pura fora deturpada, na qual se construirão templos e altares a criaturas santificadas pelos sacerdotes, prestando-lhes veneração divina, corresponde a este facto. Escusamo-nos de aqui fazer qualquer tipo de comparação, porque nós, ao analisar e olhando à nossa volta, sabemos a quem o Senhor está falando, ou de quem o Senhor está falando. Algo que ao longo dos séculos foi deturpado e o homem hoje desvirtuou completamente a doutrina. Temos algo de verdade, temos muita verdade, temos na Escritura a verdade plena para nos levar diretos ao terceiro céu, mas o certo é que o acompanhamento desta verdade
nos sistemas religiosos está de tal forma desvirtuado, de maneira que o homem tira partido da doutrina em seu próprio benefício, ao invés de transmitir o Evangelho, que quer dizer boa nova. Uma boa nova gratuita, uma boa nova de poder, uma boa nova de consolação. O Senhor ainda continua a identificar o tempo dizendo: a verdadeira fé e o puro amor estarão inteiramente extintos. Estão extintos. Não é a fé, nem é o amor. É a verdadeira fé e o verdadeiro amor. Se eu fizer a caridade, porventura, para alcançar um lugar no céu, ou seja, se eu disser, eu vou fazer esta caridade, eu vou dar estes alimentos aos necessitados, eu vou dar, porventura, uma casa a quem necessita, se eu tiver proventos para isso, porque fazendo isso, eu estou a receber um benefício. Isto é um negócio. Isto não é o verdadeiro amor. Terá, porventura, uma compensação do Senhor, não dizemos que não, mas não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é altruísta, é uma dádiva por dar. Um dia nós estávamos na nossa distribuição de alimentos, era inverno, tínhamos connosco uma senhora que era parente de uns irmãos nossos, que estava assistindo. Estava triste por ver aquelas cenas, as pessoas chegarem-se para comer, etc. E alguém fez uma pergunta: se nós tínhamos trazido roupa. Naquele dia não havíamos levado roupa. Às vezes levamos. E aquela senhora, com frio, porque depois teve de se recolher ao carro, porque estava mesmo desagradável o tempo, ela tirou o seu casaco e deu àquela senhora que estava necessitada. Isto é amor altruísta. E a verdadeira fé, ou a fé comum, é diferente também. A verdadeira fé, ela assenta numa confiança plena no Senhor Jesus Cristo, sabendo que toda a palavra pronunciada por Ele é verdade e vale a pena perseverar nela. Na continuação, o Senhor diz ainda: e caso uma comunidade fortificada pelo meu Espírito se levante contra os doutrinadores e profetas falsos, haverá tanta luta, guerra e perseguição como nunca houve entre os homens desta terra. O meu Espírito, quer dizer, o Evangelho da verdade, despertará entre os aflitos o sol da vida, despontará num grande fulgor, e a noite da morte se afundará na antiga tumba. A claridade chega. Há algum tempo esta parte, já lá vão 1 ano e pouco, nós costumávamos anunciar a palavra, pregar a palavra, em 2 igrejas cujos obreiros eram nossos amigos, um e outro já faleceram, mas continuamos e éramos muito bem-vindos. As pessoas gostavam da palavra. De vez em quando falávamos alguma coisa do grande Evangelho, omitindo que era do grande Evangelho e dizendo que era uma revelação do Senhor, e as pessoas aceitavam. Um dia, um jovem, que era até ajudador da obra, participava no trabalho da caridade, enviando donativos regulares, ele pegou num folhetozinho, num boletinzinho que nós temos, e viu na retaguarda desse boletim um convite a ler o grande Evangelho. Naturalmente foi fazer a sua pesquisa, naturalmente foi ler o grande Evangelho e viu que ele fazia parte da nova revelação. Ora, quando ele chega à internet e vê a nova revelação, ele vê muita coisa que é do Senhor e outra completamente errada, que não é do Senhor. E então ele conotou-nos
com algo estranho e muito simpaticamente deixámos de lá ir, porque deixámos também de ser bem-vindos. E nós perguntámos porquê? Porque, meus queridos irmãos, sem ofensa para ninguém, quando alguém está numa penumbra, quando alguém está numa sala escura e repentinamente se lhe abre uma janela, uma porta e entra luz a jorros, há um momento de cegueira. A criatura fica como sem ver nada. E realmente, hoje, infelizmente, o grande Evangelho está como que vedado às mentes e aos corações, não porque não esteja disponível, mas porque a cegueira, as doutrinas, os espartilhos, os rótulos afastam as pessoas da verdade e, conforme se disse, da luz completa. Quando o sol da vida despontar, como diz o Senhor, num grande fulgor, a noite da morte se afundará na antiga tumba. E quando nós dermos por ela, e isso está prestes a acontecer em pleno, muita coisa irá morar. Talvez as igrejas possam irmamente chegar à conclusão e dizer tantos séculos, tantos anos andamos no disparate pleno, no disparate completo, nas lutas entre uns e outros, quando a verdade é esta e nós temos de a aceitar. O Senhor, usando ainda aquilo que aconteceu neste milagre como profecia, ele diz que o mesmo sucederá na época predita, naturalmente em grandes proporções. Eu louvo o nosso Deus, porque eu sei que os meios à disposição do homem hoje, meios de comunicação social, eles vão permitir, conforme o Senhor também revelou no grande Evangelho, que durante algumas semanas, quando for caso disso, todo aquele que é destinado à aquisição da salvação possa assimilar a verdade, aceitá-la, ser transformado por ela e tornar-se, como diz o Senhor, uma nova criatura. O mesmo sucederá na época predita, naturalmente em grandes proporções. Subsistirá uma comunidade pura, semelhante a esta cidade. Pouco interesse haverá pela minha doutrina pura e muito menos pelo paganismo depravado de Roma. Dissemos esta palavra, poderíamos omiti-la, mas está lá e por isso tem de ser dita. Subsistirá uma comunidade pura, semelhante a esta cidade, à cidade de Naim. Uma cidade de pouca importância. Muita gente não vai dar grande valor. Muitos outros já não ligam absolutamente nada à religião, tornam-se incrédulos, materialistas, sorriem perante coisas que são autênticos disparates religiosos, mas a verdade continua lá e esta comunidade, ou núcleo de fé, ou núcleos de fé, porque são muitos, louvado seja o Senhor por este mundo fora, irão perdurar. Nessas circunstâncias, diz o Senhor, a situação da comunidade pura tomará um aspecto desolado e tristonho. De certa forma é. Nós muitas vezes falando uns com os outros dizemos, parece impossível. Aquilo que nós temos sem vaidade, tão pouca gente tem. Por exemplo, no meio evangélico nós quase que tínhamos a pretensão, não é vaidade, é pretensão, de dizer que mais ninguém tem. Se é bom, porque é que as pessoas não querem? Se é bom, porque é que as pessoas não comem? Porque alguém lhes diz que não é do Senhor? Porventura alguém lhes diz que pode fazer mal? Quando nós falávamos com uma irmã nossa muito querida sobre o grande Evangelho, sobre as verdades que lá estão patentes, ela ouviu, gostou, aceitou
E depois fez uma pergunta: mas se eu aceitar isto, se eu aceitar esta palavra, vou perder a minha salvação? Reparem naquilo que eu disse: vou perder a minha salvação. E foi-lhe dito: não, minha irmã, a irmã não vai perder coisa nenhuma. A irmã vai ganhar muito mais do que já tinha. Portanto, estão a ver o que faz o sistema religioso. O sistema religioso diz: ou é aqui, ou em mais lado nenhum. Se sair deste lugar para outro, perde a salvação, vai para o inferno, e todas as vidas, de certa forma, um pouquinho mais débeis espiritualmente, ficam com medo e afastam-se de tudo o resto. Eu me recordo de há muitos anos esta parte, o Senhor falando comigo, ainda também muito imbuído do sistema religioso, o Senhor mostrava uma parábola muito bonita em um sonho. O Senhor mostrava que do dedo anelar era retirado uma aliança. E essa aliança pairava no ar. Tornava-se muito grande e pairava no ar. E ela tinha uma ferida. E essa ferida existia nessa aliança porque ela foi retirada do lugar. Vamos dizer assim, eu estava neste lugar religioso e tomei uma decisão, ao ser retirada, doeu-me, porque eu tinha ali afetividade, eu tinha ali pessoas amigas, etc, etc. E havia uma ferida. E essa ferida estava no interior da aliança. E algo extraordinário vindo do céu, como se fosse uma agulha, pica a ferida. E ela toma a dimensão total da aliança. Era como se disséssemos assim, algum sofrimento ainda maior. Mas depois rebentava e a aliança tornava-se limpa, sem qualquer tipo de ferida colada no seu interior. E nós fazemos a pergunta: o que é que isso quer dizer? É muito simples, meus irmãos. Isso quer dizer que, muitas vezes, o Senhor retira-nos de um lugar para outro. Nessa retirada ou nesse percurso há algum sofrimento, mas depois Ele vai curar pela misericórdia do Senhor e nós tornamo-nos livres de ligações ao mundo. E podemos dizer que a nossa liberdade nos dá acesso pleno ao Senhor Jesus Cristo, sem qualquer tipo de intermediário. Seja ele guru, pastor, homem ou mulher espiritual, mas o Senhor. Porque Ele mesmo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Eu já citei este texto hoje, mas Ele também disse que, sendo o Pai Espírito, era importante que aqueles que se chegassem a Ele ou adorassem, o fizessem em espírito e em verdade, desligando-se de tudo aquilo que é, chamemos assim, capa ou vestimenta para dizer Deus está aqui ou Deus não está aqui. Continuando a revelação do Senhor, Ele identifica a Igreja ou a situação da Igreja e o materialismo que afasta os homens de Deus com estas palavras: a doutrina pura se assemelha à viúva entristecida, cujo filho ressuscitei, sendo ele a fé por mim despertada. A doutrina pura representa aquela pobre mãe, tristíssima, pois era filho único, chorosa, mas que quando o Senhor chega junto daquele esquife e dá ordem ao jovem, ele levanta-se, é como se o Senhor neste tempo, ele ressuscitasse a verdade que esteve adormecida por tantos e tantos séculos. Além de tudo, continua o Senhor, e também ela completa a ausência de fé dos homens, a circundarem o local e que mais tarde receberão a classificação de industriais. E aqui o Senhor identifica onde está o real materialismo. Estes industriais, ou estas indústrias, ou estes comércios, ou estas casas de agiotagem, elas rodeiam
de certa forma, este enterro. E o homem é obrigado a subjugar-se pela necessidade. A indústria, a era industrial, que nós tanto nos orgulhamos, o Senhor diz que foi uma coisa terrível, pois começou a levar o homem à incredulidade, a espiritualidade começou a decrescer e as criaturas começaram a afastar-se de Deus. E toda a gente luta por ter um pouquinho mais que o outro, ao invés de se despojar. Quando aquele jovem rico chega junto do Senhor e lhe faz a pergunta tão nossa conhecida que é necessário fazer para ser salvo, e o Senhor diz-lhe para cumprir os mandamentos, honrar o seu pai, honrar a sua mãe, etc. Ele responde sabiamente. Ele diz: Senhor, eu tenho feito isso desde a minha criancice, desde a minha meninice. Mas o Senhor disse-lhe uma coisa muito importante e que é isto: se queres ser perfeito, se o irmão quer ser perfeito, se a irmã quer ser perfeito, se eu quero ser perfeito, se queremos passar daquela mediania religiosa para algo muito mais suculento, chamemos assim, então olha, desprende-te destas indústrias, destes comércios, destes bens, desliga-te completamente de tudo isso, aliena isso, distribua pelos pobres e vem e segue-me. Por outras palavras, segue-me tal qual estás, segue-me sem trazeres nada. Ora, é isso que o Senhor quer, e a doutrina pura que Ele fala aqui é essa realidade que é transmitida hoje de forma enfática. Se o Senhor tivesse dito a este jovem para ele despender 50%, talvez até mais, da sua fortuna avultada, ele faria isso e seguiria Jesus. Mas como ele ponderou e viu que nada é muito pouco, ele retrocedeu no seu entusiasmo. Também nos lembramos, meus irmãos, que no tempo da Igreja primitiva, logo no início, em que o amor dos cristãos era de tal forma que eles vendiam todas as suas propriedades, ficavam desligados de tudo que era bens do mundo e tinham tudo em comum. Houve um casal chamado Ananias e Safira, isso está no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, que naturalmente confabularam um com o outro e disseram: olha, esta doutrina é bonita, os milagres são muito grandes, mas isto pode dar para mal. Vamos dar metade. Ficamos com outra metade e passamos por pessoas que fizeram tanto como os outros e tudo vai bem. Mas quando eles chegaram junto à comunidade, o apóstolo Pedro, olhando para eles e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: quem vos induziu? Ou porque é que Satanás vos induziu a mentir ao Espírito Santo? Deus pediu-vos alguma coisa? Nada. Deus quer alguma coisa de nós, daquilo que é material? Nada. Então, porque vendeste a vossa propriedade por determinado preço e trouxestes outro ao Senhor? Ele faz essa pergunta, pede confirmação se realmente foi assim. Quer um, quer outro anuíram, porque podiam ter ainda a oportunidade de arrependimento, e um e outro faleceram para testemunho e, de certa maneira, para medo da Igreja. Hoje o homem não tem medo das coisas de Deus. Blasfema de forma fácil. Isso é muito comum encontrar-se até entre os ditos cristãos. Quando o Senhor, porventura, não faz aquilo que a criatura quer, ela blasfema na hora. Ora, meus queridos irmãos, nós estamos chegando a um tempo em que o Senhor está a requerer tudo ou nada. Sim ou não. Por isso é que ele diz à igreja de Laodiceia, que nós já falámos há pouquinho tempo, que esta igreja, ou as pessoas que fazem parte dela,
são mornos espiritualmente e o Senhor queria que optassem pela frieza ou pela quentura. Pela frieza no sentido de rejeição linear, não quero nada com Deus, ou pela quentura no sentido de que eu vou envolver-me de facto, eu vou fazer a vontade do Senhor. Temos de ser este povo desperto. Temos de ser este povo ressuscitado. Temos de ser um povo com esta fé viva. Como o Senhor nos lembra na Escritura, mostrando que Ele está à espera de um povo que o busca. Não interessa o que ele é. Se é cristão, se é meio cristão, se não é cristão, se não é coisa nenhuma. Ele quer que o homem venha a Ele. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. Ou um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui. Nós somos povo, temos o prazer, a alegria, o orgulho de sabermos que somos chamados pelo nome do Senhor, mas queremos continuamente estar nele. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que esta lembrança do Senhor, que esta reflexão da palavra de Deus, da Escritura, comparando-a com o grande Evangelho, possa levar-nos a uma busca mais sistemática daquilo que o Senhor fala connosco. Convidamos a todos a começar a ler o grande Evangelho de João. Vale a pena. Irão ficar deslumbrados, irão ver que muitas coisas que julgavam ser verdade não são tanto assim. E vão naturalmente, como eu e tantos outros, agradecer ao Senhor pelo privilégio. Que o nosso Pai nos abençoe.